Então, o Jack assustou um bando de corvos. E aí, ele foi descoberto ou não foi descoberto? Um menino tímido que nem o Jack, ele tá me saindo melhor que encomenda, né não? Crá! 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 Assustados, os pássaros negros fizeram uma algazarra terrível ao levantar voo. O faixa de luz dos holofotes girou na escuridão até parar na árvore. Usando toda a sua rapidez, Jack girou ao redor do tronco até ficar fora de vista. Depois, agarrou-se ali e ficou imóvel feito uma estátua. As luzes pararam sobre o salgueiro por algum tempo, antes de finalmente seguir adiante. Mas as enfermeiras, no alto das torres de observação, deviam ter ficado desconfiadas. Se fizesse um movimento errado, o menino seria pego. E sabe-se lá o que a senhorita Porcina seria capaz de fazer com ele, hein? Depois de contar mentalmente até 10, Jack se esgueirou de volta até o outro lado da árvore. De 4, rastejou pelo galho que ficava acima do terreno amplo da casa de repouso. Mas, por não estar acostumado a subir em árvores, o menino cometeu um erro de cálculo. Ele passava muito tempo pintando aeromodelos no quarto e não era muito chegado a atividades ao ar livre. Então, chegou até a ponta do galho, achando que seu peso funcionaria como uma alavanca. Mas o galho não era forte o suficiente para segurá-lo. E acabou quebrando. O garoto caiu no capim alto. Os holofotes da torre de observação desenharam círculos pelo terreno de Torres do Crepúsculo. Jack permaneceu imóvel e em silêncio, apesar de sem fôlego por causa da queda. Pelo canto do olho, via as luzes chegando mais perto. Parte do menino estava totalmente em pânico e queria fugir. Mas ele se lembrou dos ensinamentos do avô sobre como agir em situação de perigo. Não mexer um músculo. Quando as luzes finalmente se afastaram, Jack ergueu os olhos devagar. Ainda havia um longo caminho até o prédio. Como é que ele chegaria lá sem ser visto? Outra lição que aprendera com o vovô foi a seguinte: quando estiver em campo aberto, rasteje feito uma cobra. Jack nunca sonhou que um dia precisaria daquelas habilidades em uma aventura na vida real. Mas era exatamente o que o menino estava fazendo naquele momento, seguindo o caminho pela grama molhada. Foi difícil, mas Jack conseguiu chegar ao prédio principal sem ser visto. O problema seguinte era que ele não tinha a menor ideia de onde o vovô estaria. Mantendo-se colado à parede, começou a contornar o prédio, abaixando-se sob as janelas ao passar. Só havia um jeito de entrar ou sair: pela porta da frente. Aquela porta que as enfermeiras mantinham trancada a 2, 3, sabe lá quantas chaves. Jack, então, encontrou uma porta nos fundos do prédio, mas ela estava selada com tijolos. Com cuidado, para não ser notado, o menino espiou por uma das janelas. O interior era um alojamento com umas 20 camas dispostas em 2 fileiras organizadas. Embora não se passasse nem das 6 da tarde, todas as senhoras ali já estavam na cama. Jack olhou para cada uma delas e percebeu que todas estavam mergulhadas num sono profundo. Não havia nenhum homem, por isso o menino seguiu em frente sem demora. Algumas janelas depois, Jack espiou uma sala que parecia uma farmácia. Do chão ao teto, o cômodo estava cheio de frascos de comprimidos, remédios e seringas. Uma enfermeira corpulenta de jaleco andava de um lado para o outro. Devia haver milhares de pílulas naquele lugar, e elas já seriam suficientes para dopar uma manada de elefantes. Quem dirá uns 100 velhinhos? Depois de espiar por mais algumas janelas do térreo e encontrar apenas uma cozinha imunda e uma sala de visitas vazia, o menino resolveu passar para o andar seguinte.
Por isso, juntou forças e começou a subir por uma calha na lateral do prédio. Avançando com cuidado por um parapeito estreito no andar de cima, Jack chegou à primeira janela. Por ela, avistou um escritório imponente, coberto de painéis de carvalho. A enfermeira-chefe estava na escrivaninha, reclinada em uma luxuosa poltrona de couro, fumando um grande e vistoso charuto. Com os pezinhos sobre a mesa, soltava baforadas de fumaça cinzenta e densas no ar. Aquela versão particular da senhorita Porcina era bem diferente da que ela mostrava para os outros. Acima da lareira havia um grande retrato da enfermeira-chefe numa moldura pesada e dourada. Permanecendo o mais próximo possível da parede, Jack inclinou um pouco a cabeça para ter uma visão melhor. Na escrivaninha larga, com um tampo de couro, havia uma grande pilha de papéis que a senhorita Porcina estava folheando. Ela colocou o charuto no cinzeiro de cristal e começou a trabalhar. Primeiro, a enfermeira-chefe pegou uma folha de papel da pilha e posicionou sobre ela uma folha de papel vegetal. Segundo passo, ela copiou com um lápis no papel vegetal, lenta e calmamente, o que estava escrito no papel de baixo. Terceiro, virou o papel vegetal e esfregou a ponta do lápis por todo o verso. Depois, pegou uma folha de papel em branco na gaveta e pôs o papel vegetal sobre ela. Quinto passo, traçou com força os contornos das letras com o lápis, de modo que as palavras aparecessem no papel em branco. Por último, pôs a folha de papel na máquina de escrever e começou a martelar as teclas. Depois de datilografar por algum tempo, a senhorita Porcina examinou o resultado com satisfação. Em seguida, amassou o papel original e o jogou na fogueira. Riu sozinha enquanto observava a bola de papel queimar, colocando o charuto mais uma vez na boca. O que raios a senhorita Porcina estava tramando? Enquanto observava do parapeito intrigado, o menino escorregou, precisando se segurar rapidamente para não cair. De repente, a enfermeira-chefe ergueu os olhos como se tivesse ouvido algo do lado de fora. Jack se espremeu contra a parede para sair de vista. A mulher se levantou da poltrona de couro e caminhou até a janela. Pressionou o nariz arrebitado no vidro, deixando-o ainda mais achatado do que era. E espiou a escuridão lá fora. Jack permaneceu imóvel, sem ousar respirar. Enquanto olhava pela janela do escritório, no alto do Torres do Crepúsculo, a enfermeira-chefe ficou tão perto de Jack que o menino pôde sentir o cheiro do charuto. Ele sempre detestara qualquer tipo de fumo e sua garganta começou a coçar. Não tussa, não tussa, implorava ele para si mesmo. Por favor, por favor, por favor, não tussa! Depois de ouvir o silêncio por um tempo, a enfermeira-chefe balançou a cabeça com desinteresse. Por fim, fechou as pesadas cortinas de veludo preto, de modo que nem uma alma veria o que estava acontecendo dentro do cômodo. O primeiro impulso de Jack foi correr para casa e contar aos pais que a enfermeira-chefe estava tramando alguma coisa ruim. Mas hesitou. Ele mentira, dizendo que ia para um clube de xadrez depois da aula. Além disso, as chances da sua mãe e do seu pai acreditarem nele eram pequenas. Já estavam convencidos de que o Torres do Crepúsculo era o melhor lugar para o vovô. E então, o menino seguiu devagar pelo parapeito estreito até a janela seguinte. As luzes lá dentro estavam apagadas, mas mesmo na escuridão, Jack conseguiu identificar algo assustador. Eu conto amanhã.